Formada em jornalismo, nunca exerceu a profissão. Ingressou na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro como inspetora. Quando chefiou a coordenadoria de inteligência da corporação, ganhou notoriedade quando sua equipe proporcionou a prisão de grandes criminosos do Rio de Janeiro na época, como Elias Maluco e Uê. Estreou na política em 2006, quando foi eleita deputada federal pelo Partido Popular Socialista, com 55.031 votos. Em 2008 lançou o livro autobiográfico Dura na Queda. Em 2008, durante a CPI das milícias, presidida pelo deputado estadual Marcelo Freixo, foi investigada por suposta ligação com milícias. Maggessi foi acusada de ter feito campanha na favela Rio das Pedras, em Jacarepaguá, enquanto ainda atuava como inspetora da Polícia Civil, com apoio do grupo paramilitar que controla a região. Presidiu de 2009 a 2010 a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Casa. Meu nome é Marina Maggessi, na verdade Marina Terra Maggessi de Souza. Nasci no Alto da Boa Vista, um bairro no Rio de Janeiro. Estudei escola pública e, apesar disso, naquela época a escola pública era uma escola de muita qualidade, tanto que eu consegui ir para o primeiro grau no Sacré-Cœur de Gessi, que era uma escola sofisticada, só de meninas. Eu entrei em terceiro lugar por conta do meu aprendizado na escola pública, né? Só quando saí do Sacré-Cœur eu já fui direto para a escola de jornalismo, né? Eu fiz jornalismo, não fiz direito. Nunca pensei em me tornar policial. Eu fui por causa do dinheiro, que na época o governador Leonel Brizola pagava muito bem a polícia. Eu trabalhava na Embratel, já há um tempo, como assessora de imprensa. A gente ganhava muito bem. Depois a Embratel foi sucateada pelo Collor, né, para ser até privatizada. E aí, né, quando eu consegui acabar a academia de polícia, eu consegui me integrar a um grupo de homens maravilhosos, que só trabalhavam com investigação e que não queriam trocar tiros na favela. E eu cheguei com o meu know-how de grampo telefônico a partir da Embratel, e aquilo era bem o início do grampo, né? Nós éramos só uma equipe, nós prendemos os mais famosos bandidos do Brasil. Na época, o E, né, que tinha 3 aviões na fronteira e que era milionário. O Marcinho VP, que é o chefe do Comando Vermelho, que está preso até hoje, tem 13 anos. O Elias Maluco, que matou o nosso amigo Tim Lopes, né? Robertinho de Lucas, enfim, todas essas prisões foram feitas fora do Rio de Janeiro, em outros estados e sem um tiro. E aí, isso me levou a ser chefe da inteligência da Polícia Civil. Sabe o que acontece? Tem outra coisa que a academia também não sabe muito. Nós temos 3 facções no Rio de Janeiro. E quando eles falam que isso é um projeto de cidade, também não tem problema nenhum, porque isso aqui é diferente de qualquer lugar do mundo. O Rio de Janeiro, o que se aplica em São Paulo não serve para cá. Então eu não gosto de ouvir, porque na Holanda, porque no Japão, porque nos Estados Unidos, isso não existe. O que acontece aqui não existe em lugar nenhum do mundo. Aqui, essa coisa dos fuzis, essa coisa do dinheiro grande que exposto, né, cara? Pois é. E agora, essas 3 facções, elas têm uma diferença muito grande, que é o seguinte: o Comando Vermelho, ele permite tudo, né? É o comando da garotada louca, cheirada. E o terceiro comando, que comanda a Cari, terceiro comando puro, e a ADA, que comanda a Rocinha, eles têm mais uma visão comercial. Eles querem, os chefes, eles querem vender, eles não permitem roubo em volta dali, eles não querem tumulto com a polícia e eles não vendem crack. Por enquanto, eles não vendem crack. Isso faz uma diferença tremenda. Você olha Jacarezinho e Manguinhos, o inferno que é aquilo ali. Uhum. Por quê? Dali saem os assaltantes, os assassinos, que eles agora estão matando taxista, que é um dinheiro fácil. Matando taxista ali na Leopoldo Bulhões todo dia. Porque sabe que ali tem dinheiro, né? Você vai assaltar um taxista, sabe. Coisa que só acontecia aqui. Essa garotada louca, fora de controle, né? Que antigamente os chefões não deixavam o crack entrar no Rio. Em São Paulo já acontece isso há muito tempo, mas aqui não deixavam. E então, essa degradação em torno da favela só acontece nas favelas do Comando Vermelho. Eu sou a favor, uma vez eu vi eu já até falei isso em várias entrevistas, na época da ditadura eu vi uma
uma entrevista de Dom Helder Câmara, respondendo sobre Rússia e Estados Unidos. E aí a pessoa que estava entrevistando fala isso com ele, mas o senhor é católico, o senhor é um cardeal, e o senhor bate tanto nos Estados Unidos e não bate na Rússia, que é comunista, que proíbe a religião. E ele falou, é simples, se eu tenho 2 cachorros que são extremamente violentos, um está mordendo meu calcanhar e o outro está amarrado lá longe, eu vou chutar quem? Entendeu? Eu acho que é por aí. Então, se você tem que combater, eu sempre fiz assim na polícia. Vamos começar pelo mais violento. Quem é que está fazendo mais? Quando mataram Tim Lopes, por exemplo, eu já tinha uma investigação em curso com o Elias Maluco. Porque ele estava barbarizando aquilo ali, essa parte da Penha. Ele botava bonde na rua todo dia. Tanto que teve um delegado que chegou a debochar de mim. Quando a imprensa me perguntou, a gente tinha acabado de fazer a Operação Camisa Preta com a Polícia Federal e prendeu todos os como é que se diz? O pessoal da quadrilha do E, que a gente já tinha prendido ele lá em 96. E quando a gente subiu para levar lá no Salão Azul da Polícia Civil, onde se apresentam os grandes presos, aí um repórter me perguntou, e agora, Marina, vocês vão fazer o quê? Eu estava na inteligência da polícia. Eu era coordenadora, eu falei, a gente está investigando o Elias Maluco. O delegado começou a rir. Você tá maluca? Esse cara é inexpressivo, Elias Maluco. 2 semanas depois ele matou o Tim Lopes, só quem tinha o trabalho era a gente. Essa é uma questão de você ver além. Esse cara, ele tá sem freio, ele tá se sentindo... Porque assim, quando morre um policial, a gente vem para casa de guarda baixa, isso é normal, nós somos humanos, eles também. Quando eu falo do exemplo deles correndo com o rabo entre as pernas, é uma coisa muito forte, sabe, na psique deles. Eles exercem aquela coisa. A cocaína é uma droga que faz você se sentir o cara, uma pessoa extremamente poderosa. Eles têm aquelas armas, eles têm as garotinhas do asfalto, eles têm, sabe, um poder ilimitado. Então, se você deixar aquilo crescer, é igual a qualquer tipo de infecção. Eu tô com um problema, eu não sei, tô com uma dor aqui, eu não sei o que é isso, eu vou tomar um remédio, aquilo continua. Você fica sempre esperando que aquilo melhore. Não melhora, a tendência é piorar. Qualquer coisa, em qualquer organismo, certo? Inclusive no organismo da cidade, só piora. Você não adianta ficar esperando melhorar. Você tem que neutralizar. Infelizmente, a gente só conseguiu prendê-lo depois que ele fez aquilo com o Tim Lopes. Mas você vê a ousadia dele é tão grande que ele matou um repórter da Globo em serviço. Entendeu? Eles, né? Porque os asseclas dele na época, quando a gente prendeu ele, eu falei pra ele, por que tu fez isso, meu irmão? Onde você estava com a cabeça? Aí ele falou, eu não podia fazer nada, dona Marina. Eles já levaram ele baleado nos 2 joelhos. Quer dizer, ele deu uma de Pôncio Pilatos. Lavo minhas mãos. Porque ali naquele momento, se ele fala, solta o cara, ele perdia toda a aura dele de grande chefe. Ele é bandido? Você apostou que você é bandido? Não adianta, bandido bonzinho não pode, não existe. Bandido bonzinho... eu sou bandido, mas eu queria ser mais ou menos Robin Hood. Vai morrer na mão dos próprios comparsas, porque o que eles querem é uma pessoa que lidere eles com extrema coragem, com extrema ousadia, entendeu? Com poder tremendo de sair no jornal todo dia. Esse é o pior de todos. Isso é outra coisa. Você pegar uma revista, sabe, como a Veja, com a capa de Fernandinho Beiramar, é a segunda vez que eu vejo isso. Sabe? Eu nunca vi uma revista Veja, por exemplo, com a foto de um grande cientista brasileiro renomado no exterior. Não existe isso. Então aquele garoto da favela fala assim, olha, né? Isso aí eu batia muito nisso. Tá vendo? Esse aqui é o ídolo, esse aqui é o cara. E ele feliz da vida. Como uma vez pegaram uma interceptação dele que ele dizia, eu tô preso, mas não tô morto. Ele não tá morto porque ninguém deixa ele esquecido. Ninguém deixa ele morrer. Então, qualquer um que escute ele falar lá do outro lado, fala, poxa, Fernandinho é o cara ainda. Fernandinho manda a beça, hein? Vive de fama. Entendeu? Isso depende, né, dos editores, né? Depende da linha editorial, assim, vamos dizer. Tinha um jornal, na época daquelas grandes queimações de ônibus, que teve um dia... A primeira ou dessa última? Não, a primeira. Aquela do ônibus 350 que morreram aquelas pessoas dentro. Aí era assim, a capa de todos os jornais no dia seguinte era a mesma, era o ônibus pegando fogo.
Um dos jornais, e esse jornal ficou meu inimigo até hoje, era assim, claro demais o Photoshop. As chamas desse jornal eram muito maiores, eram muito mais coloridas do que a foto dos outros jornais. Então, quer dizer, cada um tem o público que quer ser, né, atingido. Então, eu olhei para aquilo e falei, gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Para vender jornal, o cara faz aquilo. E depois eu tive um problema sério com o governo na época. Por quê? Porque eles foram para a televisão dizer que agora, a partir daquele momento, o Comando Vermelho tinha dado uma ordem de que ninguém podia sair dos ônibus, que todos os ônibus seriam queimados com as pessoas dentro. Que isso? Isso tá gravado, tem RJTV, tem tudo aí. Eu falei, gente, isso é um absurdo, porque é de uma irresponsabilidade. Quantos milhões de pessoas vão pegar ônibus amanhã de manhã? Parente dele não. Qual parente do governador que vai andar de ônibus? E o secretário também, na época. Aí me colocaram. O Comando Vermelho matou todos os caras que estavam colocados, que tinham feito isso, né? E colocaram os corpos num supermercado. Eu estava na Entorpecente nessa época. Colocaram os corpos no supermercado e telefonaram para a Entorpecente mandando me avisar que tinham matado todo mundo. Deixaram um bilhete dizendo, nós não queremos isso, somos contra isso. Quando chegou no dia seguinte, foram lá para a delegacia, a imprensa toda. E o RJTV me botou ao vivo. Eu falei, ao vivo agora então, né? Rapaz, aquilo deu uma confusão, uma merda. Mas procura que você vai ver. O ônibus 350, tecla isso que você vai ver tudo no Google. Não era uma investigação de entorpecente, era homicídio, mas o chefe de polícia falou, é com vocês mesmo, vocês que vão se virar com isso. E eu falei, olha só, isso é uma grande mentira. O Comando Vermelho ligou para cá hoje para dizer isso. Então, uma coisa é você brigar contra o tráfico, você prender o cara, outra coisa é você espalhar o terror. A família dos traficantes anda de ônibus. E a prova disso, tá aqui o bilhete deles. Porra. Aí falaram que eu tava protegendo o bandido e tudo. Aí o que acontece? A gente vai pro grampo. No grampo tá lá o vagabundo falando, Dona Marina é brava, mas ela é verdadeira. E aquilo é um alívio pro povo, entendeu? Porque é de uma irresponsabilidade política o que se faz com segurança pública. Mesma coisa foi dizer que aquele helicóptero que caiu lá no Morro dos Macacos, derrubaram aquele helicóptero porque as ordens vieram de Catanduvas. Pô, precisa vir de Catanduvas alguma ordem? Se os caras do comando saíram do complexo para invadir o Morro dos Macacos, uma coisa que acontecia toda hora. E aí o helicóptero ficou baixinho, eles atiraram e derrubaram. Então, se você joga essa coisa para quem já está preso, é muito mais fácil você prender ninguém. Não, os caras que estão presos lá foram eles que mandaram. Rapaz, eu estava como presidente da Comissão de Segurança Pública, aí eu consegui aprovar um requerimento e eu fui fazer uma vistoria. Nas duas, na época, as duas grandes penitenciárias federais, que era Catanduvas e que era Campo Grande. É possível ser uma ordem de lá para isso? Não é possível. Assim, lá dentro não tem como. Via advogado, sim. Telefone não tem, mas... Advogado também não dá? O advogado não? Não, porque o advogado, lá tudo é monitorado o tempo todo, né? Em tempo real, direto para Brasília, para o Judiciário, para o Ministério da Justiça. Uhum. Mas, por exemplo, o advogado ele não tem contato físico com o preso. É aquela coisa de filme que você vê com aquele vidro, com aquele negocinho de falar, o telefone, pá. Mas tem o parlatório. Ou seja, eles têm direito à visita íntima 2 vezes por mês. Tá. E aí é outro erro de legislação. É uma manobra. Porque RDD, que é o regime diferenciado para quem está lá, só se pode ficar no RDD 6 meses. Só. Isso é a lei. O que é o RDD? O cara fica confinado durante 22 horas do seu dia e pega sol, tudo gradeado, 2 horas por dia. Aí ele come e faz tudo lá dentro, desse quartinho dele isolado. Né? Lá é uma segurança enorme, uma limpeza enorme, a comida é ótima, enfim. Tudo é muito bom. Só que esse isolamento, né, é contra a lei. São 6 meses só.
não pode receber visita, não pode ver ninguém. Aí o que eles fazem? Abriram uma brecha inconstitucional permitindo a visita íntima. Então, descaracteriza o RDD. Criaram um híbrido, entendeu? Uma coisa assim, sem cabeça, que é, bom, o cara tem visita íntima de 15 dias, como é que ele está em RDD? Ele não está em RDD. Tranca o cara 22 horas, o cara faz tudo como RDD, mas aí permite a visita íntima, o que descaracteriza o regime diferenciado. Quer dizer, adianta? Se sai, sai na visita íntima. Agora, não precisa. Um traficante do Rio não precisa de ordem de ninguém. Sim. Não, o Fabiano Atanásio, que foi o cara que invadiu e que está foragido, que era o chefe do alemão, te falo novamente. Por quê? Estava sem freio. Ele fez aquilo, ele passou o alemão pela cidade inteira até Vila Isabel e voltou. Por quê? Porque estava sem freio. Ainda deu um churrasco a noite toda, e a Polícia Civil foi obrigada a ficar em volta sem poder entrar, proibida de entrar, e o churrasco comendo solto e tiro pra cima lá dentro. A felicidade porque tinham matado 2 policiais no helicóptero. É difícil, bicho. Política na segurança pública é muito difícil. Se eles fossem organizados, era muito mais fácil. No tempo que foram, que era na década de 90, onde tinham os grandes traficantes, quando a gente prendeu o E, por exemplo, ele tinha 2 aviões na fronteira, ele era dono de metade de Novo Hamburgo, ele morava em São Paulo com uma identidade falsa de um engenheiro, ele ia no cartel de Cali, porque os cartéis não querem ver bandido, não. Eles têm os intermediários mauricinhos e bacana, entendeu? E hoje em dia, essa garotada usa a droga que vende, entendeu? Então usa cocaína. Você imagina, essa geração, eu costumo dizer que é a geração dos CIEPs do Brizola, que ficou lá para trás. Né, que entrava às 7 da manhã e saía às 7 da noite com banho tomado, com disciplinas alternativas, como esporte, como música, enfim. E a mãe podia ir trabalhar tranquila. Essa geração que está aí não chegou à 4ª série. Não sabe ler, não sabe escrever. Tem 20 vocabulários, sabe? Tem 20 palavras no vocabulário todo. Ele só fala já é, então, meu irmão, vamos lá, pã, pá, não sei o que, pá. É um negócio assim. Eu tinha vergonha de falar que isso era crime organizado, como tem até hoje. Agora tem essa coisa de novo, de você vender o bandido mais poderoso, porque se você é o policial que prende ele, você também é um policial mais poderoso. E quando o cara tem organização, ele tem rotina, queira ou não queira. Ele deixa rastro. Se você ficar investigando, você vai chegar nele. Sabe? Por vários caminhos você chega nele. Porque é igual o policial que fala assim, eu não falo nada no telefone. Você não fala, mas tem gente que fala de você no telefone. A mesma coisa são os traficantes, entre eles, e as mulheres, as mães. As mães, então, né? E hoje não. O que é o traficante hoje? O cara dá o plantão dele na favela, quando acaba, ele sai cheirado e desce para roubar. Olha a quantidade de roubo que tem de manhã cedo hoje. 6 horas da manhã, hora do rush, o pessoal faz arrastão direto. Eles largam da boca, quando amanhece o dia, estão cheirados, estão tudo doidão, vão para roubar, para depois ir dormir. Então, não tem organização nenhuma. Como é que você vai investigar uma coisa dessa? Você vê, o Bem-TV, por exemplo, da Rocinha, né? Era o grande. Como é que ele foi pego? Ele foi morto lá dentro, não saía. Mesma coisa eu nem. Tu acha que alguém vai pegar nem se não for lá dentro? Não vai pegar. E só vai pegar se tiver a caguetação, o dedo, informação. Porque a própria favela protege ele. Porque tem medo do que vai vir no lugar dele. A Rocinha tem esse histórico lá com o Dudu, né? O Dudu fugiu da cadeia, tentou invadir, eles têm pavor do Dudu. Então, por isso que eu te falo, eles fazem esse tráfico mais assistencialista, entre aspas, né? Exatamente para manter o nível de grana. E não chegam perto da droga. Fernandinho Beiramar. Mas eu tô te falando, isso é o 3º comando puro, o ADA. São as 2. Você quer ver? É aquilo que eu falei sobre os atores, né? Quem são os milicianos? São os próprios policiais que vão fazer parte disso tudo. Tanto da UPP quanto do assim, o corporativismo, o
baixo salário, que isso aí tem que se bater muito, porque as pessoas passam por cima disso com aquela história de, mas quando o cara vai ser polícia, ele já sabe que ele vai ganhar mal, mas isso não justifica nada, a gente tem que saber que polícia que a gente quer, né? Então, a milícia, ela é, assim, essa outra milícia, ela é um problema muito sério mesmo. Primeiro porque eles desviam armas, né? Eles são gente armada e que se matam entre eles também, né? E outra coisa, essas denúncias de milícias são grupos que disputam o poder entre si. Sim. O Disque Denúncia ele é uma faca de dois gumes tremenda, porque o que tem ali de contra-informação, e você vê tudo que a polícia fez, porque a polícia prendeu fulano, prendeu ciclano, é tudo caguetação. A polícia, em vários momentos, pegou os caras de uma milícia, levou para dentro da delegacia e ficou trabalhando com eles para acabar com uma milícia. Isso aconteceu na Zona Oeste com o pessoal do Jerominho e Natalino, né? Daqueles dois irmãos, que um é deputado estadual, o outro era vereador. Aí pegou quem? O Chico Bala, que era o cara que era assim, o inimigo número 1 dele. Foi para Polinter. Quantas vezes pegaram miliciano andando para lá e para cá dentro de viatura da Polícia Civil de fuzil na mão? É por conta da cidadania? Não é. É porque eles querem pegar aquilo ali, né? Querem pegar o que sobrar. E é o que acontece com a milícia demais. A milícia é muito mais difícil de combater do que o tráfico. Isso é interno. Ela é interna. Ele é marginal. E ela, exatamente, além da milícia ser interna, ela tem acesso ao movimento, né, que a polícia está fazendo, da onde está vindo, enfim. Ela tem até mesmo, a gente começar pelo básico, tem até mais instrução, né, sabe? Se mexer, não tem vício. De campo, né? Exato. Tem domínio de campo. Agora, não me surpreende se eles começarem a vender drogas. Eu não acredito. Realmente eu não acredito. Pode ser também que eu esteja errada. Mas eu não... Dentro da polícia, a gente na polícia não tem segredo, todo mundo sabe tudo que o outro faz. Tanto que a gente abre o jornal e fala, que absurdo isso aqui. Não tem, não. Tráfico de drogas? Não tem. Não tem mesmo. Pelo menos que eu saiba, que eu conheça...